O workshop tem várias motivações para o workshop. Eu vou falar em estratos, talvez. Se vocês forem prestar atenção nas produções que envolvem psicanálise, por exemplo, nas grandes escolas de psicanálise, ou mesmo nos grupos de pesquisadores, nós temos um pequeno problema ligado à população em geral, que é ninguém entende absolutamente nada. A maioria das produções em psicanálise são escritas em jargão, em psicanalês, muito fechadas entre si. E as pessoas supostamente se entendem, porque se um está usando um jargão esse que a outra pessoa entende também, fica muito mal narcisicamente alguém levantar a mão e dizer eu não entendi nada. De maneira que nós temos grupos de pessoas conversando entre si. E esse saber que é supostamente produzido nesse grupo não é colocado à prova. Nós tínhamos muito medo que isso acontecesse no GPEP, porque a princípio eram pessoas muito jovens, lendo textos muito difíceis e escritos no jargão, de maneira que poderia gerar um efeito interno de estar todo mundo falando o mesmo termo e supostamente todo mundo se entendendo e nada está sendo produzido ali. Então pensamos, se nós abrimos isso para a população em geral, o mais aberto possível. O workshop, a princípio, nunca teve público-alvo. Quem quiser vem, e vem gente de várias unidades, vem gente de outras cidades, enfim. E esses jovens se confrontarem com o efeito que eles produzem no público, nós imaginávamos que necessariamente isso geraria um movimento sobre eles de aproximação da clareza. Uma coisa é eu fazer uma produção endógena que só o meu grupo entende, e outra coisa é eu fazer uma produção que tem que estar clara o suficiente para todo e qualquer um entender. Esse efeito ele foi se concretizando aos poucos. Se nós pegarmos as primeiras edições, por exemplo, eu me lembro um que é a singularidade na produção escrita, alguma coisa... Singularidade na produção do conhecimento sobre o ensino de língua portuguesa. Ok. Se vocês perguntassem para aquelas pessoas que estavam lá à época, que eram umas 8 ou 10 pessoas que apresentaram o trabalho, afinal de contas, meu amigo, o que você está chamando de singularidade? Provavelmente até hoje eles não teriam respondido isso para você. De maneira que o que se percebeu na ocasião é o quanto eu ainda não sei. Essa percepção do quanto eu ainda não sei para fazer um raciocínio claro, articulado e passível de ser sustentado publicamente, eu imagino que seja a tônica do workshop. O workshop foi amadurecendo, nós fomos experimentando, fomos fazendo devagar e nesse ano nós entendemos que nós temos condições de fazer uma discussão dos nossos trabalhos com pesquisadores de outros países. Então nesse ano nós teremos em cada mesa um convidado internacional que terá a função de criar tensões aí sobre os nossos trabalhos para que a gente veja em que medida a gente sustenta o que está dizendo. E estes pesquisadores, nem todos são necessariamente pesquisadores da mesma área, da mesma linha, e isso nos importa muito porque nos parece mais fácil sustentar um trabalho frente a pessoas que têm a mesma visão do que seja um trabalho acadêmico e a mesma visão do que seja a melhor teoria para abordar um dado. Isso nos parece mais fácil, por isso nós convidamos algumas pessoas que são mais distantes. Então, nós precisamos nos fazer entender, considerando que é estrangeiro, que é de outra perspectiva teórica e que nós temos que dar um jeito de dialogar com essas pessoas. Então fizemos coisas que ficaram claras para a comunidade USP. Abrimos, isso ficou claro para outros estados da federação. E se nós nos confrontarmos com a produção mundial, vai ficar claro também? E uma outra coisa que nós colocamos esse ano, que também faz parte de toda a nossa história e lutando pela pesquisa na graduação, é que ao lado do convidado estrangeiro, em cada mesa nós teremos um aluno de graduação, que são alunos dos nossos ex-alunos daqui, ex-integrantes do workshop, ex-integrantes presenciais do workshop, do GPEP. Eles estão indicando um aluno de graduação que virá para a mesa também com o papel de criar essa tensão sobre os trabalhos. Então, os integrantes do GPEP, nesse momento,
eles têm duas tarefas extremamente difíceis que eles têm que cumprir ao mesmo tempo. Eles têm que conseguir ser claros para um convidado estrangeiro, também pesquisador, e têm que ser claros para um aluno de graduação. Os dois estarão com os olhos sobre os nossos trabalhos e os dois terão que ser devidamente convencidos de que nós estamos fazendo uma coisa realmente inteligível, relevante e importante. A cada edição a gente busca um desafio para o integrante do workshop e tentamos sempre, pelo menos nos últimos, sempre tivemos essa perspectiva, mas nos últimos encontros nós temos tentado implodir um pouco essa frase que está aí sempre na fala dos pesquisadores, que é a definição de a minha pesquisa. Nós tentamos implodir isso. O que nós temos é uma pesquisa coletiva e ela não pode ser tão sua a ponto de não ser compartilhada. Então nós temos tentado mexer nisso. Para além de dizer a minha pesquisa, você tem que tornar essa pesquisa de um grupo que está produzindo junto e tornar essa pesquisa pública, de modo que ela seja inteligível e utilizável por outras pessoas. O que se sabe a respeito da produção administrativa? Ela é numérica. Bastou você conseguir botar uma linha a mais no Lattes, né? Apresentou uma comunicação no Congresso, publicou o texto nos anais, não sei o quê. Isso numericamente conta. Mas estudando o impacto disso sobre os jovens, nós percebemos que era quase nenhum. O que é um grande congresso? Um grande congresso tem 2.000, 3.000 pessoas, um jovem vai apresentar a sua comunicação, não atrai ninguém. É relativamente comum que ele apresente a comunicação para os demais da sala, né? Se a sala tem 5 comunicações, estarão as 5 pessoas lá. Como essas 5 pessoas foram agregadas pela familiaridade da temática, elas vão se entender entre si, porque os 5 estão falando da mesma temática. E o impacto disso sobre o raciocínio intelectual é praticamente nulo, porque não está cotejado ao não entender do público. Uma outra contribuição específica do workshop é para as pessoas que vêm nos ver, que vêm discutir com a gente. Como eu disse, nós temos procurado atrair pessoas para assistir que têm um interesse genuíno sobre as questões que nós estamos tratando. E essas pessoas vão ver o que nós estamos fazendo, assistindo ao workshop, e vão poder dar a sua contribuição com questões, avaliando ou nos encaminhando depois questões que acham importantes que sejam tratadas e estabelecendo um diálogo mais longo com a gente. Essa é a contribuição que o workshop pode dar. Nós olharmos trabalhos que se voltam à produção de conhecimento na área de ciências humanas, esses trabalhos serão mais ou menos assim. Eles contam uma historinha. A historinha era, antigamente havia uma escola voltada para os cânones. Essas escolas voltadas para os cânones tinham o seu ônus e o seu bônus. O seu ônus, as pessoas ficavam só repetindo o que o mestre dizia. As pessoas tinham constrangimento intelectual para fazer as suas produções. As pessoas eram obrigadas a fazer o que se dizia ser a leitura certa, e assim sucessivamente. O seu bônus, as pessoas ficavam muito mais rigorosas, elas faziam leitura com começo, meio e fim, elas tinham um grande conhecimento enciclopédico, elas tinham interesse pelo saber e assim sucessivamente. Continuando a historinha, as pessoas que criticavam essa escola dizem, o bônus era menor do que o ônus, então nós precisamos fazer outra escola. Que escola é essa? Uma escola criativa, onde cada um esteja livre para expor a sua singularidade, onde as pessoas não estejam tão preocupadas com o cânone e sim com a experiência vivencial do conhecimento, blá, 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 blá. Se nós olharmos para as críticas desse segundo momento, as pessoas dirão, temos também o ônus e temos o bônus. Qual é o bônus? Os alunos ficaram mais livres, mais criativos, mais respiram melhor a respeito do conhecimento, eles têm uma atitude de produção maior e etc. Mas temos o seu ônus, que é as pessoas ficaram menos rigorosas, elas ficaram superficiais, elas não chegam a desenvolver um raciocínio com começo, meio e fim, e assim sucessivamente. De maneira que, olhando para isso, nós do GPEP percebemos que nós não gostamos nem de A nem de B.
e queremos dar uma terceira solução que seja mais tocada com as elaborações possíveis a partir da psicanálise. Então, essa pergunta que dá o título do workshop, ela é provocativa. Se Abelardo põe piercing, evidentemente é ridículo imaginar Pedro Abelardo, grande filósofo, com um piercing, mas não é ridículo imaginar um professor universitário atual com um piercing, que muitos têm. Existe mesmo essa correlação de que se o mestre rompe com os cânones, os alunos ficam mais criativos? Eu não sei se é tão claro dizer que é assim, e aparentemente o que nós conseguimos até o presente momento é jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Teríamos que ter jogado a água suja do banho, mas não o bebê, né? Como é que faz para recuperar esse bebê sem voltarmos às críticas anteriores? É mais ou menos essa a proposta do workshop desse ano. Então, nesse workshop a gente tenta investigar isso. A nossa pergunta é, será que o fato de termos hoje professores muito mais avançados do que tínhamos em outros tempos, em termos comportamentais e tudo mais, tem resultado em um aluno que produz melhor e mais voluntariamente até uma boa relação com o conhecimento? Essa é a nossa questão desse ano.